Um pouco mais sobre o assunto, eu acredito que um pouquinho que foi pesquisado, um pouquinho que foi estudado por mim, como abençoou, poderá abençoar também todos os irmãos. Amém? Então, como está no primeiro slide aí, meu nome é Guilherme Cancela, quem está ali chorando é o meu filho Tito Cancela, e quem está segurando ele é minha esposa, Vanessa Cancela. Somos da igreja também de Nazareno, só que de Nova Cidade, em Milópolis. Tá? Pastor Fernando Melo, somos do distrito Rio Grande Rio. E lá eu sou o ministro local. Okay? Iniciando a palestra, a primazia do sermão na liturgia do culto. Esse é a temática da palestra de agora. E eu devo adiantar aqui, para que eu não seja mal interpretado tudo que eu for falar, que pode ser que eu fale mal de muitas coisas, mas não é o caso. Tá? Como a temática é a primazia do sermão na liturgia do culto, isso não quer dizer que muita coisa que for falada aqui seja errada em si ou não deva ser feita em si, mas sim o que a palestra de hoje vai falar sobre o primeiro lugar que o sermão deve ter no culto. Se fôssemos elencar então as coisas mais importantes que se tem no culto, o sermão estaria em primeiro lugar como a coisa mais importante do culto. E existe alguma necessidade da pregação ou do sermão? Há espaço para pregação nos dias atuais? E a resposta para isso, só pelo fato de estarmos fazendo hoje em dia essa pergunta, já é um fator preocupante. Porque algo que parecia que deveria ser lógico, algo que deveria ser meio que óbvio, tem que ser perguntado. E um dos motivos é que cada vez mais se é propagada uma espécie de cristianismo irreligioso. E é pregada a ideia de que o maior exercício da fé cristã talvez seja a própria igreja. Então, se já é um absurdo nós estamos aqui nos perguntando se existe espaço do sermão ou qual é o espaço do sermão, o maior absurdo ainda acontece nos dias de hoje, que as pessoas estão perguntando, estão querendo fundamentar, mas não somente chamados de conhecimento, estão querendo fundamentar e estão querendo ter argumento para a sua vida, querendo buscar um argumento para não congregar. Estão questionando, hoje em dia, desde o século passado, mas principalmente no século XXI, a necessidade da existência da própria igreja. Está sendo pregado um cristianismo irreligioso, que seria um cristianismo somente como estilo de vida, um cristianismo somente como uma vibe, digamos assim, em que a gente vive a vida normalmente e Jesus está no meu coração e por aí vai. Uma resposta para isso, e a resposta para aqueles desigrejados que você deve conhecer, como está escrito ali embaixo, um dos banners dos desigrejados, um dos grandes lemas deles é: a igreja somos nós. E, como toda problemática, não se utiliza de mentiras descaradas, mas se utiliza de meias verdades. E é verdade que a igreja somos nós? É verdade que a igreja somos nós. Mas é verdade que a igreja somos nós, então não precisamos de uma congregação? Também é uma verdade. Quando você for questionado, então, sobre a necessidade de uma congregação, grave esse versículo. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E nós estamos vendo que está se aproximando aquele dia.
Então, se na época do autor aos Hebreus já não era para se abandonar a congregação, quanto mais agora é para se abandonar a congregação. Então, a pregação, ela sempre ocupou um papel predominante em todas as eras do cristianismo. Ou melhor, vamos ver que foi em quase todas as eras do cristianismo. O protestantismo veio para ressurgir essa predominância do sermão, mas parece que ele está sendo substituído paulatinamente por outras coisas. O tempo do sermão está cada vez mais sendo diminuído e por aí vai. São os vários problemas que nós temos. Então agora nós vamos falar sobre alguns motivos gerais sobre o descrédito do sermão na modernidade. Esse motivo gerais, eu coloquei bem enfatizado motivos gerais, porque não é nenhuma relação absoluta, o que vai ser exposto como causa e efeito. Isso é o motivo disso. Não. Mas são fatos históricos que contribuem para o entendimento do sermão propriamente dito. Então eu falo a palavra de Deus, então eu falo a mensagem do Evangelho, mas eu falo o sermão no culto, ser cada vez mais questionado a necessidade dele. Isso é um problema. E a gente vê que talvez uma das raízes desse problema seja que nas décadas de 20 e 30, na Inglaterra, um homem chamado Stanley Baldwin, ele assumiu o poder. Ele foi o primeiro-ministro da Inglaterra. Só que ele assumiu o poder com uma expectativa para ele muito alta. Porque olha quem antecedeu o Stanley Baldwin, simplesmente as homens. Esse primeiro, Lloyd George, Winston Churchill e Lord, vou falar, Birkenhead, acho que é isso. A maioria deve conhecer o do meio, que é o Winston Churchill, e foi um grande orador, mas todos esses foram excelentes oradores. Excelentes oradores. Winston Churchill teve uma participação decisiva nas guerras, os outros participaram dessa coligação, também foram decisivos. Ou seja, Stanley Baldwin, ele foi precedido por excelentes oradores. Só que Stanley Baldwin não tinha o dom da oratória. Então, para colocar mérito na fala dele, colocar mérito na gerência dele, ele teve que lutar para que houvesse um descrédito na necessidade da oratória. Ele não tinha esse dom, ele não sabia falar tão bem quanto aqueles homens, então ele assumiu esse papel de querer jogar para o lado essa questão da oratória, essa questão de um sermão, né? Não se utiliza muito o sermão para questões políticas, mas não seria um problema utilizar a palavra também serve. A palavra sermão não é restrita ao religioso. E aqui eu deixei esse slide somente para deixar um alerta, por quê? Disse ali que Stanley Baldwin não tinha o dom da oratória e ele, por isso, teve que colocar um descrédito na oratória. Ele pregava um descrédito para com a oratória. E esse alerta é que eu não quero dizer por isso que somente as pessoas iluminadas ou que tenham o dom da oratória, ou o dom da palavra, ou o dom do sermão, é que deva pregar o Evangelho. Longe de mim isso. Cada pessoa tem um grau de instrução, cada pessoa tem um tipo de fala, cada pessoa tem um jeito de falar. E a gente encontra isso não somente no nosso dia a dia, a gente encontra isso na Bíblia. A gente vai ver na epístola que Pedro escreveu, Pedro mesmo disse que certas coisas que Paulo escreveu era difícil de entender. Hoje em dia nós temos uma tradução do original grego. E nessa tradução, as falas de Pedro e de Paulo meio que ficaram equivalentes. Ficou meio que comum as duas, a nível gramatical, a nível de retórica, a nível de oratória.
mas no original não se perdeu tanto quanto se perde no português as peculiaridades de Pedro e de Paulo. Olha só a diferença. Pedro, um pescador. Obviamente, se é que ele sabia ler e escrever, e provavelmente ele aprendeu a ler e escrever depois, mas muito provavelmente no momento de sua chamada com Jesus, ele não sabia. Mesmo assim, quando aprendeu, devia ser uma escrita mais truncada, uma escrita mais difícil, uma retórica mais de pescador, uma retórica mais simples, mais rústica. E Paulo, instruído aos pés de Gamaliel, era um fariseu grandemente instruído, tinha uma retórica mais sofisticada, sabia utilizar de várias formas de texto. Ele utiliza da diatribe em Romanos, ele utiliza de um outro tipo de escrita em outros escritos. Ou seja, era um homem versátil. E quem era mais santo? Ninguém. Quem era mais usado? Não conseguimos fazer esse juízo de valor. Eram jeitos diferentes, mas ambos usados por Deus. Então, o que eu quero dizer é que não é só quem tem esse dom que deve, ou melhor, quem se acha que tem esse dom, que deve se versar a pregar a palavra de Deus. Não, Deus usa a quem Ele quiser. Porém, não podemos negar o fato que este homem, Stanley Baldwin, por não ter esse dom e por ele ter sido precedido por grandes homens na oratória, ele se sentiu acuado, ele viu a necessidade de pregar contra a oratória. Então ele não era um grande orador e ele transmitiu ao povo a sugestão de que grandes oradores eram pessoas que nós não devemos confiar em grandes oradores. E esse tipo de retórica, essa mensagem contra a oratória, contra o sermão, quer seja ele político, quer seja ele religioso, ficou comum na época, ali nos primeiros 50 anos do século passado na Inglaterra. E resquícios disso nós temos até hoje, porque nós vemos cada vez mais sendo questionado a necessidade do sermão, a necessidade da pregação do Evangelho. Ninguém questiona a necessidade da presença de Deus. Está correto isso? Ninguém questiona a necessidade de orarmos a Deus, de cantarmos, louvarmos a Deus. Isso não é tão questionado. Mas é questionado se é necessário ter as gigantescas meia hora de pregação, que já é um grande fardo para muita gente. Nossa, meia hora ouvindo esse pregador falar, meia hora louvando, é bem mais comum. Meia hora conversando, é bem mais fácil. Isso ninguém questiona. E isso são talvez motivos que chegamos até aqui. Olha só que interessante. As ovelhas, se hoje em dia é questionada essa questão do sermão, saiba nós que somos servos de Deus, somos trabalhadores da casa de Deus e nos importamos com a obra de Deus, saiba que as ovelhas clamam por bons sermãos. As ovelhas talvez não cheguem por um pastor que prega 10 minutos e fica 1h30 de louvor, talvez não chegue ali e vai reclamar, mas no fundo dela, ela quer alimento. E diferente do que o louvor diz, eu consigo entender o que o compositor quis dizer, tá? Não estou lutando contra o louvor, não. Mas não é a oração que é alimento, não. A palavra de Deus que é alimento. A palavra de Deus que é o alimento. Oração é muito importante. Longe de mim falar contra a oração. Mas não é ela que é alimento. A palavra de Deus que é o alimento. Muitos, então, recorrem à internet para isso. Esse terceiro parágrafo aqui é um fato. Um fato. Eu estou no meio desse grupo, que é referido, que é o grupo dos jovens, e eu sei empiricamente o que eu estou falando. Muito provavelmente
Tem jovem na sua igreja, quer seja você dessa igreja aqui ou não, fazendo isso e você nem sabe. Fazendo o quê? Tendo que buscar pregação e tendo que buscar sermão denso, palavra de Deus pregada na internet. Isso é comum? É muito comum. Quase que isso é via de regra. O jovem não deixa de congregar, mas ele sabe que não vai ser alimentado. Ele sabe que vai ter um sermão com um tempo cada vez menor, e como o João Calvino disse, um sermão água com açúcar. Aquele sermão que não tem mentira no sermão, mas é ralo, não tem evangelho. E aqui novamente eu preciso dizer, eu não estou falando que é um sermão que não tem grande oratória. Não é isso. Quem vai dizer que as epístolas de Pedro não tem mensagem de Deus ali? Nós que somos do movimento de santidade, é quase que obrigatório. É impossível estudar santidade sem estudar as epístolas de Pedro. Tem muita coisa ali, tem evangelho ali, tem santidade ali. Mas Pedro era rústico nas palavras. Pedro não era tão grande orador quanto foi Paulo. Então não é isso que eu estou falando. E a igreja, as ovelhas sentem essa necessidade, sabem dessa necessidade. Então, se você é um pregador, ou se está aqui justamente se capacitando para ser um pregador, se preocupa com a oratória? Sim. Se preocupa com a forma que vai ser tratada nas outras palestras? Sim. Mas principalmente, se preocupe em passar o Evangelho. Mensagem densa. Não densa de palavras difíceis, mas densa e carregada de Evangelho. Carregada de Evangelho. Ok? Olha aqui, isso aqui são alguns exemplos de pessoas que comprovaram que a oratória, o sermão, tem uma importância gigantesca, quer seja ela para o bem ou para o mal. E temos aí Platão, que se hoje nós somos versados em filosofia grega, devemos basicamente a ele. Temos ali Hitler, Gandhi e o próprio Jesus. 4 pessoas distintas em suas áreas de atuação, distintas em suas intenções, obviamente, né? Mas tem algo em comum. Todas elas, de forma diferente, de jeito diferente, pregavam. Tinha um sermão, tinha uma oratória, tinha uma retórica. E aqui, quando eu utilizar a palavra retórica, não entenda como sendo falar difícil, não, tá? Retórica, numa conversa, você usa retórica, é normal isso. Retórica não quer dizer falar difícil, não, ok? Então, essas 4 pessoas distintas comprovam a necessidade do sermão. O sermão deve ser pregado. Deve ser pregado. E deve ser dado a devida importância e a devida primazia do sermão no culto. Veja bem, de forma hipotética aqui, tá? Retire de forma hipotética, tá? Todas as falas de Jesus que a gente conhece. Todas as falas. Esquece tudo que ele falou. Se baseie somente nos atos dele. Na cura, no abraço, no beijo. Imagine aí. O Evangelho, é possível encontrarmos Evangelho nisso? É possível encontrarmos Evangelho em Jesus somente em suas atitudes? Se a tua resposta foi sim, eu digo que a resposta certa é não. Mas eu entendo porque você disse sim. Se a tua resposta foi sim, ela foi baseada em uma fala de Jesus anterior à atitude dele. Se a tua resposta foi sim, a gente vê o Evangelho nas atitudes de Jesus, está correto. O Evangelho está nas atitudes de Jesus. Mas você só chegou nessa conclusão baseada em uma fala dele. Sem a oratória dele, sem o sermão dele, sem a retórica dele, você não chegaria a essa conclusão. Não tem como chegar a essa conclusão.
Você não vai chegar à conclusão que foi uma pessoa boa. Agora, alguém que trouxe a mensagem do reino, nunca. Sem a retórica, sem o sermão, impossível. Sem a palavra de Jesus, impossível chegar a essa conclusão. No máximo, a gente chega à conclusão de que Jesus foi uma pessoa muito boa, curou muita gente, alimentou muita gente. Paramos por aí. Sem as palavras dele, não chegamos a lugar nenhum. Então, olha só uma máxima importante. É impossível pregar o Evangelho somente com atitudes, sem que a fala de quem quer que seja anteceda o fato. Aqui eu estou então pregando contra as atitudes. Não é isso. Mas eu estou pregando contra somente as atitudes. Porque olha só uma outra máxima interessante. É correto a gente dizer que não podemos somente falar e não fazer. Mas também é correto a gente dizer que não podemos somente fazer e não falar. O Evangelho é assim. O cristianismo é assim. Não podemos somente fazer e não falar. Tem uma frase, eu não sei se eu vou lembrar agora, que eu também não jogo ela fora, tá? Porque dá para entender o que ele quer dizer. Mas que diz assim: pregue o Evangelho. Se for preciso, fale alguma palavra. Eu consigo entender o que ele quer dizer. Mas se formos colocar essa frase como uma máxima, ela também está errada. Parte da premissa que eu disse antes, que se você consegue pregar o Evangelho hoje em dia sem palavra, é com base em palavras de alguém anteriormente, quer seja um pregador, quer seja o próprio Jesus, a Bíblia. Sempre tem um sermão antecedendo, sempre tem uma retórica antecedendo, sempre. Porque quando essa pessoa diz isso, ela se refere a uma boa convivência, a uma filantropia, a uma generosidade e tudo mais. E tudo isso a gente encontra a balde, e muitas vezes mais em outras religiões do que no cristianismo. Qual é o diferencial então do cristianismo? É justamente o Evangelho, é justamente a mensagem do reino. E a gente vai ver isso mais para frente. Agora a gente vai entender, e essa parte aqui é muito interessante, o poder da mensagem do Evangelho por si só. A gente vai ver como a pregação do Evangelho, ela é como se fosse, aqui eu coloco aspas, tá? É como se fosse uma entidade viva, autônoma e quase que independente do pregador. Tamanho é o poder do Evangelho, tamanho é o poder do sermão do Evangelho. Olha só, aqui é Mateus capítulo 23, versículos 1 a 3. Você pode abrir, pode verificar, porque realmente é muito interessante. Deixa eu só abrir aqui. Mateus 23, versículo 1 ao 3, assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme os seus olhos, porque dizem e não praticam. Se você for ler os versículos que antecedem, que prosseguem, você vai ver que Jesus brigou com os fariseus ali o tempo todo. Esse versículo ele não está fazendo uma apologia ao farisaísmo. Não. Mas lembra que eu disse que a palavra é quase que autônoma, é quase que independente do pregador? Nós vemos aqui uma ocasião em que Jesus está mandando a gente obedecer os fariseus. Olha só. E por que isso? Se eu perguntar aqui qual foi o maior erro do farisaísmo, muitos vão saber dizer que era a hipocrisia. E a hipocrisia se deve a você dizer algo, pregar algo e não viver esse algo. Mas não necessariamente esse algo torna-se inverdade, torna-se uma mentira só porque você não cumpriu. Os fariseus
se formos comparar com os zelotes, com os herodianos, com os saduceus, os fariseus eram o povo da época mais ortodoxo que existia. Se fosse indicar algum grupo, alguma facção judaica para você estudar, qualquer um cristão indicaria o farisaísmo, porque eles não tinham problemas maiores do que a sua prática. Eles criam, diferente dos saduceus, em toda a Tanakh, em todo o Antigo Testamento. Os saduceus só criam na Torá. Eles criam, diferente dos saduceus, na ressurreição dos mortos, e isso é essencial para o judaísmo, essencial para o cristianismo. Eles criam em tudo que tinham que crer, mas o problema deles é que eles pregavam e não cumpriam. Então Jesus falou: olha só, o que eles falam está certo, o que o fariseu prega está certo. Faça tudo o que eles disserem, faça isso, observem isso como imperativo. Só não faça o que eles fazem, porque eles falam e eles não cumprem. Então, vemos aqui Jesus Cristo não desperdiçando o Evangelho. E a palavra de Deus, o sermão, ela é a verdade. E a verdade, quando ela sai da boca de quem quer que seja, não deixa de ser verdade só por isso. A gente vai encontrar eu não vou citar nome, mas a gente vai saber o que eu estou falando, né? Em algumas igrejas tem uma teologia completamente distorcida. Mas se você for atrás em uma hora, você vai lá e vai ver que está escrito que Jesus Cristo é o Senhor. Por que eles disseram isso? Deixou de ser verdade o Senhor de Cristo? Não. A verdade é a verdade, independente de quem quer que fale a verdade. Isso nos demonstra tamanho poder do sermão, da mensagem, do Evangelho. O Evangelho é maior do que o pregador, infinitamente maior do que o pregador. Quem quer que seja o pregador, a mensagem engole o pregador. Por isso é que ela que deve brilhar, ela que deve resplandecer, e o pregador só deve ser no máximo um espelho que pega uma luz e reflete, no máximo, e direciona, no máximo. Nunca chamar a atenção para si, a sua retórica, a sua forma. Esse é o poder da mensagem. O sermão, a oratória, tem poder para tudo é assunto. Mas na questão do cristianismo, isso se intensifica. Lembra desse exemplo aqui. Jesus Cristo, olha só, mandando a gente obedecer fariseu. Se você não sabia disso, uma curiosidade para você. Um dia Jesus falou: cumpra o que os fariseus estão falando. Depois que ele falou isso, ele descascou em cima dos fariseus. Mas a verdade é sempre a verdade. Outra coisa, vamos ver agora alguns possíveis motivos internos da igreja para o declínio que nós vemos da importância à pregação. O primeiro motivo é a perca de confiança na autoridade da Escritura. Isso aí é uma coisa que eu costumo falar o tempo todo. A minha esposa é de prova, nós falamos em tal, o tempo todo eu costumo falar isso. Mas, se você tem TV a cabo ou gosta um pouco de internet, você se assiste History Channel, Discovery Channel, tem amigos ateus. Você, analisando ali, você pode ver se pensar: poxa, o que eu creio não é tão certo assim, a Bíblia não é tão científica assim. Eu vou crer porque é questão de fé, né? É uma questão de fé, então eu vou crer. Mas isso também não é uma verdade. Existe hoje em dia um paira sobre a igreja uma rixa entre ciência e fé. Aqui ficam os religiosos e o pensamento, a razão, fica com o pessoal lá que filósofo, que eles gostam de coisa concreta, de método científico. E não é por aí.
History Channel, Discovery Channel, páginas ateias, tentam colocar descrédito à Bíblia Sagrada, sendo que, a nível de documento antigo, o Novo Testamento, provavelmente dito, é o documento mais confiável que existe em todo o mundo. E aqui eu não estou falando nada de religiosidade. Aqui é ciência. Em documentos atuais, se eu quero autenticar alguma coisa, nós temos que fazer o quê? Pegamos os papéis, vamos ao cartório, reconhecemos firma, autenticamos cópia, carimbos, selos, e tudo isso demonstra a veracidade dos documentos. A nível de documento antigo, de séculos atrás, o critério de avaliação era outro. O critério se dava principalmente por dois fatores: a distância entre o acontecido e a sua primeira cópia e a quantidade de cópias. E a distância do acontecido, que no caso é as palavras de Jesus, os feitos de Jesus, até o seu primeiro escrito, varia de 20 a 30 anos, ou 40 anos. E o número de cópias varia entre 24 mil cópias. Agora vamos comparar com o segundo lugar. A nível de distância entre um documento antigo, que no caso aqui é a biografia de Alexandre o Grande, entre a morte de Alexandre o Grande e a sua biografia, varia de 400 a 600 anos. Mas alguém aqui já ouviu um cientista duvidar da existência de Alexandre o Grande? Não. É quase uma premissa básica. É fato consumado. A Bíblia Sagrada eles querem contestar se foi realmente aquilo. Agora vamos ao segundo lugar, está escrito ali: Ilíada de Homero. Muito da mitologia que nós temos hoje, temos devido a esse livro, Ilíada de Homero. A quantidade de cópias que nós temos da Ilíada é 600. Comparado ao primeiro lugar, que é o Novo Testamento, é de 600 para 24 mil. Por isso que eu digo que em documentos antigos, o Novo Testamento é o que temos mais confiável no mundo. É o que existe mais cópia. E é o que tem de menos distância. E essa distância, 20, 30 anos, para uma época em que a tradição oral era mega cultivada, é uma distância mínima. Hoje em dia, é muita coisa. Porque nós somos acostumados com a imprensa, somos acostumados com a escrita. Algo que acontece hoje, se não for filmado ou escrito, daqui a 20, 30 anos já está. É um absurdo. Mas naquela época não. Vemos que Lucas se baseou em testemunhas oculares e pessoas que viram e testemunharam aquilo e continuaram a falar aquilo. Então, a tradição oral era muito forte. Já para quem fez contou sobre a história de Alexandre o Grande, ele não tinha uma alma viva para contar como foi Alexandre o Grande. Isso é a primeira biografia de Alexandre o Grande. Então, paira sobre o Evangelho, sobre o cristianismo, certa desconfiança com a veracidade da Bíblia Sagrada. Eu tenho que dar uma corrida aqui devido ao tempo, mas a segunda coisa é que a crença da verdade também é diminuída. Não sei se você conhece esse filósofo chamado Friedrich Nietzsche. É um alemão que ele pregou e foi basicamente um dos maiores professores do niilismo. E ele inclusive, em nível de curiosidade, é o autor da famosa frase que Deus está morto. Tá? E ele pregava uma libertação para vivermos os nossos instintos mais primitivos, que isso na verdade é a liberdade, que o Evangelho, o cristianismo na verdade aprisiona. Mesmo que ele fala que eu não posso adulterar, ele fala que eu não posso viver a minha sexualidade da maneira que eu queira, de maneira exacerbada, tudo isso são limites que esse cristianismo dá e ele nos prende, a gente não consegue virar um super-homem, era o termo que ele utilizava. Então, e ele começava a relativizar a verdade. Não existe verdade, você faz a sua verdade e por aí vai. E muitos pastores hoje estão sofrendo poucas e boas na mão de certos jovens que chegam com essa filosofia da igreja. Essa filosofia de não existe verdade, existem
verdades. E se existem verdades, não precisa esse cara, esse pregador aí ficar mais de meia hora me dizendo o que eu tenho que fazer. Fala, eu faço a minha verdade, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Tá? Então, graças a muitas coisas, principalmente essas duas coisas primeiras, os sermões foram substituídos por pregações e homilias, e homilia é justamente essa retórica, tá? Éticas, estímulo moral e discurso sociopolítico. Hoje em dia também é o que mais tem. O culto é substituído do evangelho por discurso sociopolítico, por ética, por moral. E o pior disso tudo é que tudo isso aí são coisas atrativas. E às vezes as ovelhas não estão sendo alimentadas por vários domingos a fio e nem percebem, porque é legal quando o pregador fala de política, qualquer lado que seja. É legal quando o pregador faz um discurso ético muito bonito. Eu lembro do meu vizinho que não é tão ético, eu lembro daquele que me afronta, que é antiético, e eu falo, fala a Deus. E aí eu penso, caramba, essa pessoa tinha que estar aqui. Isso tudo que é aquela rixa que a gente vê na igreja com discursos éticos e morais. Quando é evangelho é como uma espada que vai no teu peito. Você nem pensa em ninguém. É uma espadada direto no teu coração. Nem tem tempo para isso. O evangelho te humilha, te coloca no teu lugar. Você não pensa em ninguém, você sabe que aquilo lá é para você. Isso quando é evangelho. Quando é discurso ético, discurso moral, aí nós temos essa pregação água com açúcar. E se por um lado eu falei contra os anti-discurso, anti-oratória, por outro lado, não poderia deixar de ser que existe um outro extremo, que é os pulpiteiros, e é o que tem muito hoje em dia. Vocês devem ter percebido que o tempo todo que eu estou falando, com que deve existir uma oratória, deve existir um sermão, deve existir uma palavra falada, mas isso, palavra de Deus, isso é evangelho. A retórica por si só, por muitas vezes, é sofista. E o que eram os sofistas? Na época ali de Sócrates, Platão, os sofistas eram pessoas que sabiam discursar muito bem, pegavam todo mundo na conversa e não estavam preocupadas com a verdade. E é o que nós temos hoje. Com o afã de prender a atenção, com o afã de chamar a atenção do povo, às vezes o pregador se perde com a forma, se perde com o jeito. E até acerta, porque é muito legal ver aquilo, mas é só um grande discurso. De evangelho não tem nada. Então, por muitas vezes a forma se tornou mais importante do que a substância. Eu já vou passar aqui, mas os slides vão ser disponibilizados, tá? Se alguém estiver anotando. Olha só, a primazia do sermão da reforma protestante. Por quê? Porque antes da reforma protestante, houve como cada vez mais a eclesiologia católica foi se enriquecendo, crescendo, o sermão já foi deixado de lado por muitas vezes. E era quase regra não ter sermões nas missas. E a gente vai ver que um dos lemas da reforma protestante, a eclésia reformada, sempre reformada não se limitou à soteriologia. A gente vê que um dos principais tópicos foi a soteriologia. Nós somos salvos pela fé, é uma justificação pela fé. Mas a homilética e a eclesiologia também foi reformada. Reformada não, né? Não conseguiu reformar a Igreja Católica, mas foi se restaurada. Porque houve uma reorientação da igreja em torno da palavra pregada. Porque para Roma, a missa acontecia em torno do altar. E aqui para nós, se confunde o altar com o culto, porque no protestantismo atual é muito comum estar as duas coisas inteiramente ligadas. Tanto que às vezes a gente quer se referir aqui à frente, a gente chama de culto, chama de altar, tanto faz, plataforma, por aí vai.
Mas são coisas distintas. E antigamente era mais distinto ainda. Altar é uma coisa, culto é outra coisa. Então, para os católicos, o papel principal do clero, que são os sacerdotes católicos, né, ele é sacramental, litúrgico. Já os reformadores foram lá e disseram que o papel principal era pregar a palavra de Deus. Então, com a reforma protestante, graças à reforma protestante, após um tempo que houve essa reforma, eles não falavam mais que iam à missa ou iam ao culto. Eles começaram a dizer que iam ao preste ou iam à pregação, porque se era utilizado uma terminologia para se referenciar a um evento, que é um culto, quer dizer que essa palavra reflete aquilo que mais se destaca naquele evento, que é a pregação. Hoje em dia, isso me vem a constituição agora. Quer ver uma prova de que a pregação é beneficiável? É mais comum, e a gente ouve muito, e aqui, novamente, é primazia da pregação, tá? Eu não vou jogar o resto de fora, primazia. Mas a gente ouve, e a gente fala às vezes de que a gente vai adorar a Deus, referindo-se aí para o culto. A gente vai louvar a Deus. Isso não está errado. Novamente vou enfatizar aqui, obviamente que não, tá? Mas a gente ouve falar que a gente vai ouvir a palavra de Deus. Estou em casa, vamos ouvir a palavra de Deus? Não, ninguém fala isso. Porque o que se destaca no culto hoje em dia, na grande massa das igrejas, não é a palavra de Deus, são as músicas, são os louvores. Pessoas vão, muitas vezes nem são cristãs, mas gostam de ir na igreja para recarregar as energias, porque aquelas músicas fazem bem para a alma dela. Se a mensagem do seu evangelho não tem primazia, acaba que aquela alma é tratada paliativamente e ela vai morrer sem saber que na verdade ela está doente, precisando, ou melhor, morta em delitos e pecados e precisando de Cristo. Por quê? Porque está bom para ela. Ela chega lá e recarrega as energias, o louvor é tudo muito bom, geralmente o louvor de vingança, né? Geralmente não, está diminuindo, né? Graças a Deus. Louvor de vingança, de triunfalismo, de vitória, e papapá, ou seja, recarregando as energias. Pronto, mais uma semana. Eu sou nem cristã, mas sai falando que não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. E por aí vai. Está se enganando. O destaque não é a palavra de Deus. Então ninguém fala que vai ouvir a palavra de Deus, mas fala que vai louvar a Deus. Por quê? Porque a maior parte do culto é louvor a Deus. E aqui, estou com medo de vocês interpretarem mal. Temos que louvar a Deus, hein? Ok? Não estou contra isso. Mas é a primazia da palavra. Ela tem o primeiro lugar. Deve ter o primeiro lugar. Então, na igreja católica existia sermão? Existia, tá? Mas era em eventos especiais. Natal, Páscoa. Se eu não me engano, o Concílio de Trento, que foi o concílio contra a reforma, que deu uma mudada nisso. Que hoje em dia, graças à reforma protestante, eles tiveram que fazer um concílio sobre aquele burburinho que estava tendo, e hoje em dia toda missa tem uma homilia, tá? Mas nem sempre foi assim. Esse historiador, Philip Hughes, historiador da Igreja da Inglaterra, disse que a pregação era negligenciada e praticamente tinha deixado de ser função da igreja. Então, dada a decadência da pregação na Inglaterra, o Thomas Cranmer publicou livros de homilia. Por quê? Os responsáveis das paróquias não sabiam pregar. Eles aprendiam um ritual, cumpriam um ritual, era feito ritual. Então, também, graças à reforma protestante, Thomas Cranmer publicou esse livro de homilia, para que até eles aprendessem a pregar, eles lessem o que estava escrito. Era o jeito, ler. Então, aqui talvez não dê para ver legal, mas isso aqui é uma igreja em Lyon, tá? Na França. Essa pintura é chamada Templo de Paris.
E olha só, isso aqui é uma igreja protestante, foi feita para o protestantismo, e é uma igreja que é feita de uma forma ovalada, que não tem altar. Lembrando daquela época que tinha essa divisão de altar e púlpito. Mas o que tem é como se fosse uma torre de vigia, que é um púlpito. Um púlpito quase em 360 graus. Isso mostra o quê? A importância que a Reforma Protestante passou a dar para a palavra de Deus. Quando você tem uma igreja que tem um altar em destaque, a palavra de Deus tem destaque. Como eu disse, hoje em dia isso já se dissolveu, tudo se mistura. Mas naquela época, se tem uma igreja com um altar em destaque, a palavra de Deus tem destaque. E olha só, o autor ainda fez a questão de colocar aqui um cachorro, tá? Isso aqui é um cachorro. Eu sempre via os palestrantes tremerem na hora de mostrar eles, agora eu entendi por quê. É difícil ficar reto parado aqui, falar, fica sempre tremendo. Mas aqui tem um cachorro, tá? Isso dá a importância que ele viu os cachorros estavam andando, ouvindo o sermão do pregador. Então, Martinho Lutero disse que pregar e ensinar a palavra de Deus é a parte mais importante do culto a Deus. Agora eu vou dar uma voada aqui, tá bom? A primazia do sermão no ministério de Jesus. Como eu disse, e eu vou usar aqui, é primazia. Vou resumir o que vai ser dito aqui basicamente. Vai ser visto todas as vezes que Jesus priorizou pelo seu sermão a despeito das suas atitudes, a despeito dos milagres. Jesus veio para fazer milagre, mas não era a principal coisa. Milagre, para Jesus, sempre foi secundário. Isso mesmo, secundário. Milagre, cura, restauração, é poder. Segundo lugar, muito importante, mas segundo lugar, sermão em primeiro lugar. Palavra de Deus em primeiro lugar. Ok? Então, olha só que interessante. João 20:30 fala que Jesus realizou muitos outros sinais. Se ele se refere a um sinal, todo sinal não é a coisa em si. Todo sinal é somente um alerta para aquilo que realmente tem importância, como se fosse uma sombra, né, das coisas. Então, todos os milagres de Jesus, todas as curas de Jesus eram sinais da mensagem do reino de Deus. Em João 6, 14, 15, depois que o pessoal vê esse sinal miraculoso, o povo começou a falar que Jesus era o profeta, e sabendo que o povo queria proclamá-lo como rei, Jesus, de mansinho, retirou-se e foi orar sozinho novamente no monte. O pessoal, quando Jesus fez os milagres, quando Jesus viu que o pessoal estava começando a se alvoroçar pelos milagres, pelos sinais, ele falou: não é isso, vou sair. Outra coisa é que, quando Jesus foi interpelado para ele resolver um negócio da terra, chegaram para ele e falaram: Senhor, meu irmão não quer dividir comigo a herança. E Jesus falou: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus resolve problemas nossos aqui, resolve o caso da justiça, cura, faz tudo isso. Não estou negando isso, mas ele não veio para isso. E ele não garante e não dá certeza de nada disso. Os pregadores erradamente garantem cura, garantem resolução de problemas e ficam gritando por tudo isso. Mas a palavra de Deus nunca garantiu isso. O que um pregador pode falar com toda certeza e convicção da vida dele é que se você se arrepender, você será salvo. E ponto final. E isso é muita coisa. Ok? Então, vemos já a importância que Jesus Cristo dava ao sermão, ao Evangelho, à mensagem do Evangelho. Algumas outras considerações bíblicas sobre a primazia da pregação. A primeira é que em Atos 2, ninguém se converteu com a descida do Espírito Santo. Ninguém. Aqui eu estou falando contra a descida do Espírito Santo? Não. Mas a conversão não vem com poder. Ou melhor, calma aí, eu tenho que formular. A conversão vem com o poder do Espírito Santo, mas instrumentalizada pela palavra de Deus. O poder que eu quero me referir é aquele poder, né? A igreja está pegando fogo de poder. Conversão, isso aí não converte ninguém. Em Atos 2, ninguém se converteu quando desceu, mas somente após o sermão de Pedro. Depois do sermão, o pessoal se converteu. Em Atos 3, aquele homem foi curado na Porta Formosa.
Mas aí o pessoal de novo começou a se alvoroçar. Meu Deus, eles curam, eles curam, eles curam. Pedro e João corrigiu o pessoal e começou a pregar. Não continuou curando todo mundo. Ele falou, calma, calma, calma. Agora é o Evangelho. Em Atos 4, a igreja falava com ousadia. Então a gente vê que a igreja pregava e ela realizava milagres. Mas a igreja foi perseguida pelos milagres? Não. Nunca foi perseguida por milagres. As pessoas eram presas e mortas no Evangelho do cristianismo primitivo pela mensagem, pelo sermão que era pregado. Nesse caso, não em cultos, mas era divulgado. Ninguém nunca foi preso por milagre. Então, existe espaço para tudo no culto. Vimos que a pregação do Evangelho sempre foi a prioridade de Cristo e da igreja primitiva. E aqui eu fecho com esse versículo muito interessante. 1 Coríntios capítulo 14, ele fala sobre a ordem do culto. Coríntios 12, 11, ali, toda vez que a gente estuda sobre dons espirituais, a gente vai ter que estudar esses capítulos. E a igreja de Nazaré, que nós estamos, ela crê nos dons espirituais? Crê em todos os dons espirituais. Todos, sem exceção. Mas ela também prisa por ordem no culto e prioriza a pregação do Evangelho. Tanto que um dos 3 ministérios principais da igreja de Nazaré é exclusivo para o Evangelho, que é o médico. Ministério de Escola Dominical e Discipulado Internacional. É um ministério que serve, somente se preocupa com Evangelho. Tudo aquilo que é feito na igreja de Nazaré que ultrapasse 30 minutos de conversa sobre a palavra, já cai a responsabilidade do médico. Está no manual lá. Essa é a importância da nossa igreja. Então, em uma igreja, é para ter manifestações dos dons? É para ter poder? É para sentirmos a Deus? É para louvarmos a Deus? Que tenha tudo isso, mas que a palavra tenha a primazia. Que fareis, pois, irmãos? Quando vocês se ajuntarem, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Vemos que pode parecer que não, mas muito que foi dito ali gira em torno do Evangelho. Primeira coisa, o salmo, um louvor.